É uma música, tá ligado? Muito obrigado. Pô, cara, assim, eu me perdoo, tem que me perdoar, né, cara? Pelo amor de Deus. Mas eu fico doido quando a aula é uma porcaria. Acabei de dar uma aula, cara, fazia tempo que eu dava uma aula tão ruim. Vontade de ir lá pro Maurício e pagar a aula, sabe? Aquela aula, Maurício, quanto é que foi essa aula? Eu quero devolver o dinheiro, cara, pelo amor de Deus. Meu perdão vem de sujeitos muito mais gabaritados que eu me falarem a mesma coisa. Pô, cara, às vezes eu dei uma aula que foi uma merda. O cara até sai da matéria, mas a aula fica ruim. E dessa vez o erro foi meu. Às vezes a turma não colabora para a aula e quando o erro é do cara é triste. Mas eu não vou deixar, não vou deixar a minha tristeza te contaminar de forma alguma. Porque é a última aula teórica do volume 3. Eu vou discutir, isso aqui não é novo, isso aqui na verdade a gente já discutiu, só vou revisar essa ideia. Tem duas ideias novas aqui, potência e rendimento. Vou passar uma tarefinha, fazer até um exemplozinho, fazer um exemplozinho de cada e passa uma tarefinha. Aí você já começa a fazer a tarefa hoje, na próxima aula a gente corrige e dá bicuda. A matemática, como eu falei, nós vamos demorar um pouquinho mais para sair do volume, porque tem algumas coisas importantes para serem bem discutidas ainda. Pedi para vocês darem uma lida. Nós estamos trabalhando com energias. Tudo começou com o trabalho de uma força. Depois dessa ideia e de ideias anteriores, eu mostrei para vocês energia cinética, mv² sobre 2, energia potencial gravitacional, mgh, energia potencial elástica, kx² sobre 2. Vimos o teorema da energia cinética, o trabalho das forças resultantes é a variação de energia cinética. O trabalho das forças conservativas é menos a variação de energia potencial. E o trabalho das forças não conservativas é a variação de energia mecânica. Porém, eu alertei vocês que não é obrigado a decorar todos esses teoremas assim, né, tatuar no teu cérebro esses teoremas, porque com um pouco de bom senso o cara acaba se virando. Olha o nome, cara, se o sistema é dito conservativo, eu estou te alertando que a energia se conserva, ou seja, não vai haver perda. Assim eu posso dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, conservou. Então quando o problema fala um sistema conservativo, já sabe, o começo, primeira equação, energia mecânica inicial é igual à final. Aí geralmente tem uma molinha que empurra o objeto e pergunta qual é a altura máxima que ele atingiu, ou é uma rampinha, aí o objeto desce a rampinha e bate numa mola e espreme a mola, né? E tem várias possibilidades aí. O exemplo mais clássico talvez, uma mola de constante elástica K igual a 100 Newton por metro comprime um corpo enquanto está deformada de 20 centímetros. Sabendo que um corpo tem uma massa de meio quilograma e desprezando as perdas de energia, determine a altura máxima atingida pelo corpo depois que foi liberada a mola. Ele quer saber o Hmax. Tu vê, né, cara? Já que falou que não tem perda de energia, energia mecânica inicial igual a energia mecânica... Qual é o tipo de energia inicial? Potencial elástico. Qual é o tipo de energia final? Potencial gravitacional. Kx² sobre 2 é igual a m. Pronto, agora é só substituir os valores e matar a questão. Então o sistema conservativo é bem gostosinho de fazer. Situação mais terrível. Mola, altura e velocidade antes, mola, altura e velocidade depois. Mas eu só posso te pedir uma das grandezas, uma letrinha só. O K era 100. (0,2², 0,04 vezes 100, 4 dividido para 2, olha que delícia, deu 5, está multiplicando, passa 2 dividido para 5, 0,4 metros, o objeto vai subir. Certo? Estão bem bonitinhas as continhas de conservação de energia, bem light de fazer. E o que é um sistema dissipativo? O que é um sistema dissipativo? Perde energia. Aí a única mudança é que é energia mecânica inicial menos as perdas
é igual à energia mecânica final. Vamos dizer que é o mesmo problema. Vamos dizer que é o mesmo problema anterior. Só que o problema fala assim, ó. Considerando que haja 10% de... Não, vai ficar mais fácil. Considerando que haja 50% de perda de energia, determine a altura máxima. Pode ser. Bacana. Mas só para a gente entender, já que é o sistema dissipativo, energia mecânica inicial menos as perdas. De quanto é que foi as perdas? Energia potencial elástica menos 50% da energia potencial elástica. 1 menos 50% é 0,5, né? 1 menos 0,5, 0,5. Então, e vai dar a mesma coisa que tu falou, que é dividir por 4, né? Só para entender que se fosse 10%, né, poderia usar essa ideia e escrever aqui 0,9. Se perdeu 20%, ia ficar aqui 0,8. Né? E assim por diante. Ou seja, na verdade, esse resultado em vez de 4 vai ficar dividido pela, em vez de 2, vai ficar dividido pela metade, vai ficar 1. Passou dividindo, 1/5, claro, né? Se perdeu metade de energia, vai ter metade da altura. Beleza? Nesse caso, foi tranquilinho. Ou seja, não mudou nada, não é uma matéria nova, o sistema conservativo e dissipativo, é a matéria antiga. Só que agora a gente geralmente não vai usar um teorema, a gente vai usar que a energia mecânica inicial é igual ao final, ou usar que a energia mecânica inicial menos as perdas é igual à energia mecânica final. Pois não. Nesse caso de cima da conservativa, a distância que a bolinha vai andar antes de começar a subir vai fazer diferença? Na prática vai, mas se ele já me deu, se ele já me deu que deu 50% de perda, esse 50% de perda está incluída a distância da bolinha. Beleza? Se fosse uma distância menor, a perda teria sido menor, de uma altura maior. Tá? Então já está embutido. Tá? Mas parabéns, tem a ver com a distância sim. Tem a ver com o formato da bolinha, né, com a esfericidade da bolinha, tem a ver com o material da bolinha e o material do piso. Uma série de coisas ali interferem nessa perda. Muito bem observado. Potência. Potência. Essa é uma ideia importante. Potência à luz. Olha só, galerinha. Potência, na verdade, é uma definição. É energia dividido pelo tempo. Ou, para ser mais preciso, é a variação de energia dividido pela variação do tempo. É uma definição matemática. É uma maneira de medir a velocidade com que se gasta, se gera, se transforma energia. Um comentário que vale a pena fazer. Todo guri, geralmente, né, tem alguma paixão por automóveis e sempre sonhou com um carro muito potente. Porém, eu recomendo estudar muito primeiro, porque um carro muito potente consome muita em pouco tempo. Então tu vai ter que ter muito dinheiro para abastecer o teu carro super potente, certo? Por isso que pessoas que não estudam raramente têm a oportunidade, a não ser que tenham nascido em berço de ouro. E aí às vezes deprimem essas pessoas, infelizmente, que têm carros potentes, mas não compraram seus carros e acabam se sentindo mal por isso. Porque para que o ser humano seja feliz, ele tem que ter uma boa autoestima. Ele tem que perceber que ele é útil, que ele é capaz, que ele, né, consegue viver sozinho. Quando tu vive na dependência de alguém, por exemplo, de uma família abastada, isso geralmente dá depressão na galera, tu vê, né? Por isso que o pessoal fala que às vezes o cara mais pobre é mais feliz, né? Isso acontece. Tristeza, isso aí. Então cuidado, hein? Quer um carro potente? Estuda, meu querido, porque carro potente consome muita em pouco. A pessoa, mas eu escutei falar lá que tem um carro de 400 cavalos que faz 10 km por litro. É porque o cara não está pisando. O cara tem um carro de 400 cavalos, mas usa 40, 50 cavalos para andar na cidade. Se pisar, meu querido, vai desaparecer gasolina do tanque. Quanto mais poderoso o carro, obrigatoriamente mais energia ele vai consumir em menos tempo. Então uma questão interessante seria aquela, né, que a gente já discutiu, eu acho, outrora. Tem lá um carrinho, 1.000 quilogramas, e ele vai de 0 até 108 km por hora em apenas 10 segundos. Apenas? Um carro popular, um pouquinho mais elaborado, já consegue fazer isso. Como é que a gente calcularia a potência deste carro? A potência aproveitada, na verdade. Como é que será que eu calcularia a potência deste carro? Vamos ver, já que eu te falei o que é potência. Me ajudem, por favor.
qual vai ser a variação de energia cinética? Né? É energia cinética, concorda comigo? Não tem altura, não tem mola. Quanto é que era no início de energia cinética? 0. Então qual vai ser a variação de energia cinética? É a própria energia cinética final, né? Como é que se calcula a energia cinética? mv² sobre 2. A massa do carro é 1000. E a velocidade? Quanto? 30. Cuidado, hein? Dividimos por 3,6. É que já fizemos isso tantas vezes, né? Que já cansou. 900 mil dividido por 2. 450 mil joules. 450 mil joules dividido por quanto tempo? 10 segundos. Dá uma potência de 45 mil joules por segundo, que para puxar o saco de um grande indivíduo nós chamaremos de watt. James Watt, o inventor da primeira máquina a vapor vendável, lá por volta de 1750, na Revolução Industrial, um dos grandes responsáveis pela Revolução Industrial. Pô! Lembra de algum aparelho na tua casa que tem 45 mil watts? Não deve ter. Não deve ter. Um grande chuveiro elétrico aí deveria ter uns 20 mil watts. Se for um aquecedor elétrico central, aí tudo bem, 45 mil watts é aceitável. Mas, pô, é muita energia, meu querido. É muita potência. Mas cuidado, a gente mede a potência dos carros em watts? Não, né? No manual tu até vai ver que tem watt lá também, tá? Mas um cavalo vapor, o CV, né? Um cavalo vapor é aproximadamente 700, eu não tenho certeza, cara. Mas eu acho que é 745, 756, eu não sei. O Deus Google sabe, vamos ver. Eu adoro usar pesquisa por voz, nem sempre funciona. Relação cavalo-watt. É muito legal, cara. Muito bom. 735. 735,5. Cuidado que tem HP, tá? HP, que seria horsepower, é um pouco diferente de cavalo. Tá? Então um HP não é um cavalo exatamente, é quase a mesma coisa. Se eu quiser saber quantos cavalos esse carro aproveitou durante essa arrancada, bastaria fazer que conta? 45 mil? É isso aí, 45 mil dividido por 735, dividido, deu 61 cavalos só. Mas se tu for no manual de um carro com 61 cavalos no manual, jamais faria de 0 a 100 em 10 segundos. Ou seja, essa potência que eu calculei está ignorando a potência perdida pelo arraste aerodinâmico, a potência perdida pelas engrenagens do carro, que levam a potência do carro até as rodas. Então tu vê, cara, o carro lá que tem 100 cavalos no motor, na roda chega uns 70, se o cara for, né, se estiver tudo bem engraxadinho, bem reguladinho, bem projetadinho. Então cuidado, tá? Não vai achar que aquilo que tá no... que tu pode pegar a potência do manual do carro e fazer o cálculo do 0 a 100, certo? Porque aí tu vai calcular que ele é muito mais rápido do que é de fato, por causa da resistência do ar, por causa do atrito. Mas tem uma questão interessante aí, a potência, energia sobre tempo. Isso era uma coisa nova que eu tinha para te contar, mas não existe tanta matemática trabalhar com essa ideia. Mais um exemplo então. Fizemos um exemplo de sistema conservativo, um exemplo de sistema dissipativo e um exemplo bem realista, de potência. Tem uma outra coisa legal de falar sobre potência que é o seguinte, ó. Energia, uma das formas de calcular a energia é o trabalho, não é? Energia sobre tempo. Energia eu posso substituir pelo W. Trabalho, como é que é trabalho? É força, distância, cosseno do ângulo entre a força e o vetor força e o vetor deslocamento. Mas o que é distância dividido pelo tempo? Obrigado. A apostila chama isso de um caso particular, de um caso especial.
Especial porque, para que essa fórmula seja válida, a gente tem que supor que a velocidade é constante e que a força também é constante. Mas essa fórmula é legal para discutir algumas coisas. Por exemplo, do que depende a velocidade final de um carro? Da força que vai atuar contrariamente ao movimento, a força de arraste aerodinâmico. Pois é, né, da inclinação, só que aqui na verdade vamos pensar que está no horizontal para facilitar o raciocínio. Assim, a velocidade é para frente, né, e a força de arraste aerodinâmica é para trás. Beleza? Certo? Potência, resumindo, a velocidade final do carro depende da potência do carro e das forças aerodinâmicas que vão atuar nele. Depende do shape, do formato dele, aerodinâmico, que vai determinar a força de arraste com ar, e da potência. Certo? Então, se eu tenho uma certa potência no motor do meu carro, se eu quiser aumentar a velocidade final dele, só se eu diminuir o arraste aerodinâmico, deixar ele mais pontiagudo para cortar o ar melhor, né? Tirar os flaps, tirar aquelas asinhas do carrinho da Fórmula 1, né? Abaixar as asinhas, porque se eu levanto a asa, eu espremo o carro contra o chão e desvio o ar. Se eu deixo a asinha abaixada, o carro corta o ar melhor, só que perde aderência, né? Por isso que na Fórmula 1 agora tem aquelas asas móveis, né? Na hora de fazer a curva, eu boto a asa, né, contra o vento para o carro ser espremido contra o chão e aumentar a força de atrito, porque aumentou a força normal e a força de arraste infelizmente aumentou junto. E na hora de uma ultrapassagem que não precisa de tanta aderência com o solo, eu abaixo a asinha móvel para poder cortar o ar melhor. Aí assim eu diminuo a força de arraste, mesmo com a mesma potência do motor, né, eu consigo aumentar a velocidade. Show de bola. Para finalizar, talvez uma discussão aqui das mais interessantes. Rendimento, a gente usa a letra grega ni geralmente para representar um rendimento. Eu gosto de lembrar aos alunos que rendimento é lucro sobre investimento. Chegamos a discutir isso? Lucro sobre investimento. Perguntei para vocês, né? Um dia, $1 milhão na Bolsa de Valores. O rendimento foi alto ou baixo? Eu tenho que saber quanto eu investi para poder responder, né? Certo? Então, cuidado, não adianta saber quanto é que tu anda ganhando de dinheiro. Tem que saber quanto é que tu anda investindo para ganhar tal montante. Aí eu vou saber se tu está mandando bem ou não. Não importa se tu ganha 1 milhão por mês. Se tu investe 1 trilhão, tu não sabe nada de finanças. Estás perdendo muito dinheiro. Então não adianta ganhar 1 milhão por mês se estás investindo um valor absurdo. Vou te dar uma chance dessa vez, tá? Mais uma que tu dormir, tu vaza. Então, galerinha, essa ideia é uma ideia muito importante para discutir em casa também. Te contei de um conhecido meu que investiu na Petrobras? Contei? O cara comprou lote de ação por R$1.000 no mês. Um mês depois ele vendeu o lote por R$1.200. Quanto ele lucrou? Ele lucrou R$200. Quanto que ele investiu? 1.000. Qual foi o rendimento desta aplicação financeira? 0,2, ou seja, bom ou ruim para um mês e R$1.000? Incrível. Incrível. A poupança paga menos de 1%. Tu deixa R$1.000 na poupança, depois de um mês tem menos de 1.010. Tem R$1.006 e um quebrado. É de rir. É de rir. Aí tens que falar com a tua família. Por que vocês têm dinheiro na poupança? Meu banco ele pega o teu dinheiro e investe. Não. Por que o familiar bota o dinheiro na poupança se causa risos de um jovem que nem entende muito de finanças? Eu falo que dá lá 0,6% a poupança, o jovem até ri. E por que será que alguns dos familiares de vocês guardam dinheiro na poupança, então se causa riso o dinheiro que ele ganha? Porque ele tem... Se o quê? Eu não entendi a colocação então. Ele pode não lucrar? Se a ação baixar. Exatamente. Então a pessoa que não tem informação sobre o mercado financeiro, ela corre o risco de investir numa empresa errada e perder o seu dinheiro. É por isso que às vezes, né, a pessoa que não tem conhecimento de mercado financeiro prefere a poupança. Mas, né, a poupança não dá para, né, só se o cara tiver muitos milhões na poupança para ganhar dinheiro suficiente para sobreviver, né? Certo? Então tem gente que tem tanto dinheiro e bota numa aplicação ruim,
mas ele quer segurança na aplicação, ele não quer grandes volumes, porque ele já tem um volume grande de dinheiro. Então mesmo com uma porcentagem pequena ele consegue um lucro mensal que ainda sobra, ele pode torrar dinheiro e ainda sobra dinheiro. Mas tu vê, né, cara, se a pessoa depende dos recursos oriundos de aplicações financeiras, a poupança não é a melhor opção. A melhor opção é a pessoa pegar alguém que entenda de investimento e fazer um investimento, às vezes, um pouquinho mais arrojado, ou mesclar metade na poupança, metade em ações, para tentar um lucro um pouquinho maior. Mas é isso, a gente opta, às vezes, por um rendimento ridículo da poupança para não correr risco de tomar ré na bolsa de valores. É isso aí. Então não adianta mexer no que não se sabe, né? Uma das dicas para ganhar dinheiro é mexer com aquilo que tu entende. Se a bolsa, no caso, se tu investir R$1.000 na bolsa e as ações dela cair, se tu retirar o dinheiro, vai sair perdendo. Mas de repente no dia seguinte ela aumentar, o teu dinheiro, se continuar ali, ele vai aumentar também, né? Exato. Exatamente. Então assim, ó, tu foi lá e comprou o lote por R$1.000. O lote de ação custou R$1.000. Esse cálculo para dizer quando, né, sei lá, vamos dizer que é 0,001% da Petrobras tu comprou. Uma partezinha minúscula da Petrobras, tu foi lá e comprou. Como é que calcula o valor dessa ação? Calcula pela saúde financeira da empresa. Então tem técnicos lá na Bolsa de Valores que analisaram uma série de documentos da empresa antes de abrir o capital dela, isso demora anos e anos de estudo, e aí consegue, olha, já que nós dividimos a Petrobras em 1 milhão de ações, cada um lote vai valer tantos reais. Beleza? Só que a saúde da empresa pode melhorar ou piorar. Os papéis, os documentos da empresa, o balancete anual que é divulgado em um jornal de circulação nacional. Então tu vê, tem que aparecer no diário oficial lá o balancete. Tu vai olhar aquilo no jornal, tu não entende nada. É um monte de número. Tem cada centavo que a empresa ganhou e gastou em cada local, é uma loucura. Então tu vê, tu vai analisar aquele negócio lá e vi, cara, a empresa está dando com pau, vai começar a dar prejuízo, a empresa vai quebrar. E aí então o valor da ação começa a diminuir. E vai diminuindo, e vai diminuindo. Aí quem está com muito dinheiro na Petrobras vai querer vender. Aí tem gente que vai esperar, não, eu vou esperar ir lá para baixo, deixar a galera se arrombar. Na hora que tiver neguinho passando necessidade, querendo vender a preço de banana, eu compro um monte. Aí eu vou esperar a empresa se reerguer. Talvez possa demorar 10, pode demorar 20, pode demorar 30 anos. Aí se a empresa se reerguer, outra, tu não vai dar um tiro no escuro, né? Tu vai ler, tu vai ver, não, ó, um diretor sério vai entrar na Petrobras. Olha o currículo do cara, pô, o cara já levantou a empresa do além. Pá, esse cara vai revolucionar, e tu aposta nessa vinda, entendeu? Por isso que é tão volátil, por isso que é tão perigoso, certo? E aí depois que tu perdeu muito dinheiro, os especialistas recomendam tu abraçar a empresa e ficar com ela, né, o quanto tempo tu puder, para que no futuro, depois de muito tempo, a empresa se recupere. Mas vai que tu pegou bem no começo de uma crise, né? Tipo agora, então, quem comprou, tá? A gente não sabe até onde vai essa crise, né? A gente não sabe, então tá bem delicado, é uma situação, né, de insegurança no mercado econômico. Que legal. Tu vê que bacana, né, a nossa discussão sobre lucro e investimento. E quando a gente se aposentar? Quando não der mais para trabalhar, o mercado nos chutar a bunda por estarmos fora dos padrões? Se não se preparou, né, se durante jovem não pensou nisso, a necessidade vai bater a porta. Então não se esqueçam de conversar com os familiares de vocês sobre a previdência de vocês, seja privada ou não. Falem sobre isso, porque tem famílias que às vezes se esquecem disso e aí vão passar bastante necessidade no que deveria ser a melhor idade, né, que a galera fala por aí. Então tem que tomar cuidado. Se o cara se programou para passar a aposentadoria toda viajando o mundo, fica uma delícia, fica velho, fica uma delícia. Não se esqueçam, hein, cara, os velhinhos hoje estão transando, estão curtindo a vida e as doenças estão bombando. Nos Estados Unidos explodiu o índice de AIDS nos velhinhos. Os asilos estão bombando de AIDS. Por quê? Porque antes não podia, porque não tinha o Viagra. Agora com o Viagra a galera transa, na época deles ninguém botava camisinha, não precisava, certo? Então tu vê que perigo, né, cara? Tu vê que delicado. Na nossa velhice, provavelmente a gente vai estar familiarizado com o preservativo, certo? Mas o pessoal que tem hoje 80, 90 anos, voltou a fazer sexo depois do Viagra, meu querido. É isso aí. O que é muito bom. Só que tu vê, né, nunca usava preservativo e começou a ter disseminação de doenças sexualmente transmissíveis nos asilos, principalmente nos Estados Unidos, que é onde o Viagra começou já bombando, né, desde o começo. Beleza? Tu vê que viagem, né, cara? Com que mudança radical de comportamento devido a uma droga inventada, né? Isso é muito louco, muito louco. Nunca foi tão bom envelhecer. Galerinha,
É engraçado, né, o nervosismo que rola na galera quando a gente fala em sexo. Sexo, pênis, vagina, DST. Fala com teu filho, senão tu vai te arrepender, pai. É isso aí, pai. Para ser pai de verdade tem que falar sobre sexo. Sempre que possível. Sexo, droga, falar com teu filho, mostrar a realidade. Porque agora, na idade que eles estão, meu querido, vai começar a surgir cada proposta. E as drogas são tentadoras, elas são deliciosas. E aí tu vai te entregando e daqui a pouco tu nem lembra mais quem tu é. Tá na merda, tá na sarjeta, primeiro na rua. Droga destrói o cara. Tu fica ligado. Vai aparecer um monte de proposta deliciosa pra ti. Diga não! Diga não sempre! Experimenta a droga, sabe quando? No leito de morte, quando tiver pra morrer. Faz que nem o Timothy Lewis. Aí tu toma um LSD e morre. Doidão de LSD. Antes disso eu não recomendo, meu querido. Isso destrói a vida das pessoas. Galerinha, sabe como é que funciona uma máquina térmica? Um motor, por exemplo, o motor de um carro. Eu vou investir uma certa energia nele, ou uma certa potência. Ele vai me aproveitar uma certa potência, que eu vou chamar de potência útil. Infelizmente, uma parte da potência vai ser desperdiçada, potência dissipada. Já que um motor sempre vai ter uma potência total que é investida nele, por exemplo, quanta energia química tu está jogando no motor com o passar do tempo, a gasolina, uma parte dessa energia é aproveitada para, por exemplo, aumentar a velocidade do carro com o passar do tempo, mas infelizmente uma boa parte dessa energia é jogada fora. Adivinha onde? Na atmosfera terrestre. O que é o rendimento de um carro? Qual é o lucro que eu espero de um carro? Potência total, útil ou dissipada? É a útil. O lucro é a útil. É o que eu posso aproveitar do carro. É o carro entrar em movimento. Potência útil. E que investimento que eu fiz no carro para ele poder... É o combustível, é a potência química toda que eu estou dispondo para ele. Potência total. Tu sabe qual é o rendimento de um carro típico do nosso dia a dia? Sabe o que significa isso? Que quando teu pai abastece 100 reais, só 30 reais são aproveitados para tu andar para cima e para baixo. Os outros 70 reais são usados para esquentar a atmosfera. É por causa do imposto, né, professor? Não, isso é descontando o imposto. É descontando o imposto. Se for contar o imposto, a cada 100 pila, 60 é imposto. Aí sobra 40 de gasolina de verdade. Desses 40 reais, só 30 o carro vai aproveitar. 12. 12 pila. Tu abastece 100 reais, tu usa 12. Por isso que na vida adulta vocês vão usar carros elétricos. O carro elétrico chega a aproveitar 90% da energia. Tirando imposto, a cada 100 tu usa 90. Só que também não adianta abastecer carro elétrico aqui e queimar carvão fóssil lá em Tubarão, né? Se bem que aí, em vez de ser 1000 fumacinha, né, em cada carro desregulado, tem só uma chaminé liberando um monte de fumaça, tu pode filtrar melhor. Mas o ideal é a gente melhorar, dar um jeito de gerar energia elétrica eólica, solar e ter carro elétrico. Aí talvez a raça humana sobreviva um pouco mais. Muitíssimo obrigado. Ai. Tá aqui, meu querido. Então, galerinha, olha só. Carros de combustão interna. Tá? Eu fico doido quando eu passo no tanque no posto de combustível. Porque é isso aqui que eu lembro, ó. Tirando imposto, eu aproveito só 30% do que eu abasteço no carro. É muito triste. Ô, professor, mas eu escutei lá a gurizada da universidade e tal, que fez um carro e ele fazia 70 km com litro. Já bateram até esse recorde. Só que aí é um carro que é feito com pneu de bicicleta, vai uma pessoa deitada, espremida ali, entendeu? Ele é deitada mesmo, entendeu? Então não tem ar para respirar direito. Ou seja, não é um carro que dê para usar no dia a dia. A pessoa vai seminua para não ter peso no carro, saca? Só que o mais bizarro, sabe que motor que eles usam para bater esses recordes? Motor de cortador de grama. Ele pega um motor de um cortador de grama, que tem rendimento baixíssimo, e faz ter menos perda no arraste aerodinâmico e tal. Mas tu vê, né, cara? Então, às vezes, é triste de perceber como a gente aproveita pouco os nossos investimentos, principalmente falando em motores de combustão interna.
com essa discussão dá para tu resolver muitas questões da tarefa. Eu vou fazer, claro, um exemplo, mas já vou passar a tarefa para vocês. Ó. A tarefa que eu recomendo dessa parte são 3 páginas que eu recomendei. Dissipação de energia. Vamos fazer a página... Pô, não lembro qual que eu pedi para galera. Vamos fazer a página 38. De conservação de energia. Vamos fazer a página 42. De potência e rendimento. Vamos fazer a página... Eu acho que se a gente fizer 57 já inclui os 2. Página 57. São as 3 últimas páginas de tarefa para dar a bicuda. Mais uma batalha vencida aí. Claro, né, cara? Para tu poder dizer que tu venceu junto essa batalha, tu tem que ter feito muito exercício, errado muito, corrigido muito os teus erros. Aí vai ter valido a pena cada centavo investido, eu garanto. Começa agora, meu querido. Aliás, vou fazer uma de exemplo de rendimento. Peraí. Deixa eu fazer uma minha. Aqui, página 54, que aí eu não vou atrapalhar vocês. Ó. Exercício 7. Acho que tem a ver com a nossa discussão, hein? Página 54, exercício 7, a título de exemplo. James Watt comparou a potência da máquina a vapor que inventou com a potência desenvolvida por cavalos que retiravam água de uma mina de carvão. Verificou que um cavalo forte era capaz de levantar 75 kg força a 1 metro de altura em 1 segundo. Ele denominou esta potência de cavalo-vapor, 1 CV. Porém, a unidade de potência do Sistema Internacional de Unidades não é o CV, mas o watt, em homenagem a esse cientista. Uma lâmpada de 60 watts tem potência em cavalo-vapor aproximadamente igual a... Sem querer, quando eu disse que o cavalo-vapor era 735 watts, né? Certo? Eu acabei dando uma maneira de tu resolver isso mais rápido ainda. Mas vamos fingir que a gente não sabe disso. Potência é energia sobre tempo. Quando o cavalo ergue 75 quilos a 1 metro de altura, que tipo de energia eu estou falando? Obrigado, MGH. A massa é 75, a gravidade é 10 e a altura é 1. E ele fez isso em 1 segundo. Então tu vê pelo exercício, a potência de uns cavalos vapor é 750 watts, não 735 como o Deus Google nos avisou agora. Né? Nem uma hora, minutos atrás. 750 watts. Qual que era a potência da lâmpada? 60. Para transformar 60 watts em cavalos é só dividir por 750. Ou se tu preferir, 6 dividido por 75. 0, vai 0, não dá. 0 vai 0. Vezes 2 dá 150. Que vezes 4, então é vezes 8. 40 foi 56 com mais 4, 60. Sobrou 0. Então tu vê, uma lâmpada de 60 watts tem uma potência de 0,08 cavalos. Certo? Cavalo vapor. 0,08, letra E. Mas não falou rendimento, né? Falou só de potência. 57 eu não quero fazer. Ninguém pede rendimento de ninguém aí, que mal, né? Não pediram rendimento. A questão 2 fala um pouquinho de rendimento ali, que aproveite 60%. Tranquilo. Eu poderia falar o seguinte, né? Aquele carrinho que eu fiz na questão anterior. Aquele carrinho lá, vamos supor que o manual dele dizia que ele tinha uma potência de 120 cavalos. Aí nós calculamos a potência dele, né? Deu 60 e pouco. Se fosse 60, aí eu poderia perguntar qual é o rendimento dele.
A potência aproveitada foi 60 cavalos. A potência do manual é 120. Divide 0,5, 50% de aproveitamento. Seria uma possibilidade. Vai lá, meu querido. 3 páginas. Começa agora que se tu empacar eu te ajudo. Ó, tem 8 minutinhos para arriscar uma de cada página só para tu sentir o clima. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.